Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber uma das lendas brasileiras do violino, Maestro Laércio Diniz. Tudo bem com a vossa pessoa? Boa tarde a vocês. Boa tarde. Prazer estar aqui. E eu acabei de ficar sabendo que o senhor também tem formação em apresentador de TV. Então, além da minha esposa, ninguém sabe disso. Isso foi um curso que eu fiz no Senac há uns anos atrás, e a ideia era, enfim, como eu estava trabalhando muito com várias orquestras, e a imagem também dessas orquestras é a minha, a ideia seria saber como me comportar, né? E caso fosse desenvolver alguma coisa nesse sentido, que eu tivesse pelo menos as informações básicas. E foi muito interessante, porque no final o professor virou um grande amigo meu e ele cantava Frank Sinatra fantasticamente bem, o Delphis. E eu convidei ele, inclusive, nós cantamos no Rio, ele fez o Frank Sinatra lá na Igreja da Candelária com a minha Orquestra Filarmônica do Brasil e, enfim, me serviu para muita coisa. Né? Que maravilhoso! Agora aqui no seu programa eu estou vendo que eu tenho que aprender. Tudo que eu vi agora que eu esqueci mais do que lembrava das coisas. Então, não sei se serviu para alguma coisa. Não, acontece. Sempre todo aprendizado é válido. E para quem não teve o prazer ainda de conhecê-lo, como nós aqui tivemos, conta pra galera hoje quais são as atividades musicais e violinísticas do senhor. Então, eu estou numa fase de transição. Eu fiquei mais ou menos 8 anos em João Pessoa, como maestro da Orquestra Sinfônica de João Pessoa. Saí agora no meio do ano passado. E, na verdade, eu estava, grande parte do meu tempo, eu estava inserindo lá, né, na orquestra, que eu ia uma vez por semana, a cada mês, ficava uma semana por mês lá. E lá nós tínhamos não só a orquestra, mas tinha também o Festival Internacional de Música Clássica, que era no final do ano, um grande festival, que a gente convidava sempre muitos artistas da Europa, da Austrália, enfim, Estados Unidos. E o projeto social também, que é o Projeto Ação Social pela Música, que eu represento, e nós conseguimos levar para lá e implantar esse projeto. Isso em João Pessoa? Isso em João Pessoa. Que legal. Né? Mas eu continuei morando em São Paulo. Em São Paulo eu tinha a minha Orquestra Filarmônica do Brasil e tinha também a minha orquestra Engenho Barroco, que ficou parada durante muito tempo, muitos anos, e agora ela está voltando com instrumentos de época, que agora é meu novo hobby é violino barroco. Que maravilhoso! Mas o violino barroco sempre esteve presente na formação do senhor? Então, na verdade não. Eu, quando ganhei minha bolsa, eu morei na Alemanha, né? Uns 8, 9 anos. E quando eu ganhei a bolsa, que é uma bolsa do governo alemão, DAAD, a primeira professora que eu tive lá, a Ingeborg Scherrer, era uma violinista que tocava violino moderno super bem, uma excelente violinista, só que ela tocava violino barroco também. Eu não sabia, aliás, eu nem sabia o que era isso. Né? Eu fui descobrindo no meio das aulas, de repente ela me mostrou o arco. Eu não tive absolutamente nenhum interesse por isso, mas com os anos, depois que os anos passaram, eu vi que ela explorou grandes orquestras barrocas lá. A última coisa que eu vi dela foi a primeira vez que eles tocaram várias obras de Bach, mas a versão do Mendelssohn, né? E eles tocaram assim com vários arcos, a ideia era fazer arcos de transição. Arcos de transição. Então, eles tocavam com arcos modernos, com arcos barrocos e arcos clássicos, bem misturados assim. Foi uma grande produção que foi feita, eu acho que foi em Colônia isso. E... É a cara de Colônia, esse tipo de experimento. A cara de Colônia. Colônia é uma cidade na Alemanha, certo? Ou é um estado? Não, Colônia é uma cidade na Alemanha. E nessa cidade, por acaso, Colônia foi uma cidade que vários músicos brasileiros, ou que vieram para o Brasil, moraram. O Eric Leninger se formou na Alemanha, Paulo Bozizio, Cecília Guida, vários músicos. Que legal. Né? Alguns outros músicos também que eu não estou lembrando o nome agora, mas estudaram lá porque lá tinha um grande professor, o Max Rostal, ele é professor em Colônia, né? E o meu professor, ele pegou, na verdade, a vaga do Max Rostal, o Gavrilov. Caramba, que vaga pesada, né? Pesado, mas o Gavrilov simplesmente ele foi Spala da Filarmônica de Berlim mais jovem, ele foi Spala com 18 anos. Caramba. E ele ficou, já está
bem idoso agora. Ele ficou como primeiro violino do octeto da Filarmônica de Berlim até pouco tempo. Caramba. E era enfim, foi o cara que pegou. Ele não tinha nada a ver com o Max Rostal. A minha escola era Max Rostal, era com o Leninger que eu estudei, né? Mas ele trocou tudo. Que maravilhoso. E olha só, que conversa maravilhosa. E conversas maravilhosas como essa estão disponíveis para vocês toda segunda, quarta e sexta no canal do Violino Didático, às 10h43 da manhã. Sempre a gente lança nesses dias e horários no Spotify e no YouTube. Lembrando que quem é membro do canal, no YouTube tem um botãozinho de ser membro, tem acesso antecipado à gravação. Então, se você quiser ter acesso antecipado, considere ser membro. E esse episódio é patrocinado pela mentoria do Violino Didático. A gente apresentou para o senhor, na verdade, o curso online do Violino Didático, e mostrou os resultados ali. Além disso, a gente tem também um programa de aulas particulares mesmo, professor e aluno em tempo real, cada um na sua casa, que a gente chama de mentoria didática. Então, você pode ter aula particular com um dos professores da nossa equipe. Se você tiver interesse, tem um link aí embaixo na descrição. O senhor falou que o senhor foi aluno do Leninger, que foi aluno do Rostal e foi para lá, para a Alemanha. Foi o Leninger quem fez essa ponte para o senhor ir para lá? Então, o Leninger fez a ponte. Na verdade, o Leninger é um professor que é um grande professor no Brasil. Foi uma das pessoas que mais formou gente aqui na época, era Paulo Bozizio, ele, Elisa Fukuda, né? E na minha cabeça, assim, eu tive aula com vários professores na Europa também. O Leninger foi um dos melhores professores que eu já tive. Ele, em 2 anos, quando eu comecei a estudar violino muito tarde, né? Comecei com 16 anos. Quando a gente fala muito tarde para a realidade de um músico que quer tocar em grandes orquestras ou nesse tipo de repertório. É sempre possível de qualquer idade que você está começando. Obviamente, tem que fazer o trabalho que tem que ser feito e quanto mais tempo você tiver, melhor. Então, aí depende do professor, né? O trabalho que eu cheguei para ele tocando carneirinho e carneirão, qualquer coisa. Com 16 anos. Com 16 anos. Aliás, foi um pouquinho depois. Com ele, eu acho que foi com uns 18 anos. Mas como que o senhor pegou o violino para começar? Então, vou começar do início. Ok. Então, o início Porque eu fiquei curioso. Como que alguém de 16 anos pega o violino e chega no estúdio do Leninger para tocar? Então, eu vou começar do início. Eu acho que a história é mais interessante. Eu sou carioca. E no Rio de Janeiro eu tocava flauta doce, né, no bairro do Grajaú. E tem até uma história interessante. A primeira vez que eu vi um violino, quem me mostrou, uma menina, foi da minha escola e mostrou. Essa menina morava num apartamento, numa casa, uma casa que a gente brincava do lado, assim. E eu sempre passava do lado da casa dela quando ela estava tocando violino, junto com um grupo de moleques, gritando, para com isso, né? Meu Deus! E ela foi na minha escola e mostrou o violino. Para mim, foi a primeira vez que eu vi o violino. E eu conversei bastante com ela. Ela falou, você quer pegar no violino? Eu falei, não, eu fiquei com medo, não quis pegar no violino. Essa menina chamava Diana. Eu fui encontrar a Diana tocando violoncelo no Teatro Municipal de São Paulo, muitos anos depois. Então ela escutou o senhor e parou com o violino e foi pro violoncelo? Não foi pro minha causa. Não foi por minha causa. A vida foi levando ela tocava muito bem violino, depois foi estudando, e aí começou a estudar violoncelo e virou Diana é uma grande violoncelista no Rio de Janeiro. Né? E por acaso nós nos reencontramos, eu era chefe de naipe no municipal, né, aqui em São Paulo. Que maravilhoso! Então, aí no Rio de Janeiro eu comecei a tocar violão também e roubaram meu violão. O ladrão entrou em casa, roubou o violão, eu fiquei sem instrumento, só com a flauta doce, e meus pais resolveram então mudar para Brasília. Eu tinha um primo que tinha começado no projeto social do SESI, que era o projeto Espiral, com Alberto Jafé. Então ele começou uns meses antes e me falou, você vai vir para... Eu não conhecia ele, né? Eu estava indo para uma cidade nova, né? Enfim. E ele falou, vem para cá que a gente faz então, você toca a flauta doce, você vai gostar do violino. E eu fui para lá, né? Comecei do projeto. Mas o projeto, o Jafé tinha acabado de ir embora. O pessoal tocava, tinha alguns meses só, né? E a gente não tinha a menor ideia, só tinha um professor de clarinete ensinando. A gente tentava ensinar, e tem até uma história engraçada que lá, eu não sabia, ninguém sabia o que era mudança de posição, mas a gente ouviu falar que tinha mais do que uma posição no violino. Eu me lembro da molecada sentada, o cara do clarinete não tinha a menor noção do que acontecia. E deliberando o que são, como será que devem ser as outras posições? Então, a gente pensando, vamos
quais são as outras posições? Aí um falava, não, a primeira posição deve ser sentado. A segunda é em pé. Aí o outro, não, a terceira deve ser então com o violino aqui. Até então, que apareceu o nosso primeiro professor de violino. Era um senhor, eu esqueci o nome dele, mas ele não tinha metade do segundo dedo. Né? E era um professor. Mas ele tocava na Orquestra de Brasília na época. E aí ele começou a tocar e de repente ele mudou de posição. Aquilo pra gente foi um outro mundo. Cabeça explodindo. Assim, cabeça explodindo. É. E aí então, o que aconteceu? De lá do SESI eu fui para Brasília ter aula com Ludmila Vineca, que é uma violinista tcheca maravilhosa, do trio de Brasília. Eu ouvia direto, eles tocavam muitos concertos, um som lindíssimo. A Ludmila, realmente, eu era apaixonado por ela como musicista. E de lá, então, o Leninger foi em Brasília. Não sei se você conhece o Igor Sarudiansky. Claro. O pai dele era um grande violista no Brasil, grande violista argentino. E ele tinha cachorros. Ele vendia fila brasileiro, né? Em Brasília. E era amigo do Leninger. O Leninger foi em Brasília para pegar jovens para a Bolsa de Estudo no Rio de Janeiro. Aí ele foi lá, e meu primo, que era o melhor aluno do Juan Sarudiansky, que tocava muito bem violino, né? Foi convidado, só que não me convidaram. Eu não tinha nada a ver com o Juan. Aí o Jair falou, pô, mas chama ele é legal, ele estuda, ele é bacana. E aí o Juan não queria nada. No final, no dia, falou que eu podia ir. Eu fui lá, toquei pro Leninger, o Leninger gostou de mim e fomos pro Rio de Janeiro. Mas gostou do senhor pelo que o senhor apresentou tocando ou gostou da vossa pessoa? Eu não tenho a menor ideia. Mas eu não ia tocar muito. Porque eu vejo essas duas coisas. Tem professores que antes de gostar do aluno tocando, gostam do aluno, e aí vem, não, eu consigo fazer alguma coisa com essa pessoa, é uma pessoa legal, uma pessoa comprometida, e vai acontecer alguma coisa. E tem professor que vê algum talento, alguma facilidade natural e vai mais nisso. Tem meio que as duas coisas. Eu acho que é o feeling. Eu acho assim, quando é para a pessoa ser aluna de alguém, ela vai ser. Quando não é melhor que não seja, porque tem tanto professor. Vai para um outro que você se adapte, que espiritualmente você tem alguma relação. Eu acho que é uma questão de feeling mesmo. Então, assim, caso você não tenha passado em alguma prova, não tenha sido aceito por algum professor, mesmo que ele seja famosíssimo, dê graças a Deus, não era para acontecer. É para ir. Ou talvez seja a vida testando para você testar de novo, para ver se você quer mesmo. Exatamente. O pior é que a gente só consegue ver essas ligações olhando do presente para o passado, né? Só. A gente não consegue ver isso. Ou não que não consegue. É mais difícil ver isso enquanto está acontecendo. Você não consegue ver. Você é levado, é um caminho que você é levado. Exatamente. Então o senhor começou em Brasília, então, estudar violino. Comecei em Brasília, no projeto social. Por conta daquela sua amiga que estava tocando violino, que te apresentou... Não, ela do Rio de Janeiro, eu mudei. Meus pais mudaram para Brasília. Okay. Aí eu larguei tudo, larguei a escola e fui morar em Brasília. E lá eu entrei nesse projeto, que era o projeto projeto do SESI. O senhor tinha por volta de 16 anos. Por volta de 16 anos. Que era uma idade que, na verdade, na época eu não tinha a menor ideia se era tarde ou era cedo. Para mim era normal. Aí o Leninger falou, vou ter que fazer um grande trabalho com vocês, com os dois. Nós fomos para o Rio de Janeiro para uma bolsa muito interessante que era dada pelo Guilherme Figueiredo, que era irmão do Figueiredo, do presidente, na época da ditadura, né? Mas ele era um escritor, um bom escritor, e ele fez uma bolsa eram 10 alunos, que eram bolsistas da universidade, que moravam na universidade, tinham uma sala, tinha instrumento, um espelho, tinham tudo, a gente ganhava tudo. Tinha um lugar para morar e tudo. Mas e para a família do senhor ter que... Foi todo mundo para o Rio de Janeiro? Não. Foi todo mundo para essa bolsa? Não. Então, eles pegaram 8 alunos do Ceará, eram 8 cearenses, e 2 que vinham de Brasília. Só que os 2 que vinham de Brasília era meu primo, que era cearense, e eu. Então eu fiquei com o Você era o único do Rio? Eu era o único do Rio, mas morava junto com eles numa pensão. E o Leninger fez um trabalho, era impressionante. Eu sei que 2 anos e meio depois, eu estava tocando Tchaikovsky, ganhando concurso Jovem Solista, ganhei lá em Brasília e em Porto Alegre. Bravo. E aí logo em seguida, depois o Leninger mudou para São Paulo, eu vim para cá, fiz prova para o Municipal, passei.
Meu primo, violista, ficou no Rio, ele foi espala das violas no Teatro Municipal 20 anos, está agora em Brasília. O Jairo, o cearense. Então os dois seguiram mesmo na música. Os dois seguiram, nós dois seguimos. Caramba! E aí fiquei, enfim, aí vim para São Paulo, aí começou a minha vida em São Paulo, no Teatro Municipal. Então o senhor fez aula com o Leninger por bastante tempo no Rio de Janeiro e veio para São Paulo para viver de música, basicamente, para tocar em orquestra. A ideia era eu queria uma bolsa disso, queria ir para fora estudar, né? E assim, como o Leninger veio para São Paulo, isso que eu ia perguntar. A ideia eu queria segui-lo. E a única possibilidade era o Teatro Municipal. Aliás, não era a única, mas aí ele... Era uma das. Ele falou com o Isaac, vai ter prova na orquestra, traz os meninos. A gente veio sem noção do que era o Teatro Municipal, que era o quê. Aí tocamos. E foi engraçado, foi uma época que entrou vários... para você ter uma ideia do pessoal que entrou, vários estão em várias outras orquestras. Os nomes, assim, não estão... Muitos vocês não vão conhecer, mas o Cláudio Cruz entrou junto com a gente. Aliás, o Cláudio foi nesse projeto do Rio, foi a primeira vez que eu vi o Cláudio. Quando ele era o Cruz Cláudio ainda? Quando ele era o Cruz, claro, mas ele... Ele contou essa história pra gente aqui. Ainda bem, então tá liberado. Porque ele falou que ele chegava no projeto social vestido de um jeito muito específico e super sério, e o pessoal colocou o apelido dele de Cruz Cláudio. Então, era assim, você imagina o Cláudio na época com calça de tergal, camisa de linho, todo certinho, né? Ele tem toda aquela coisa do evangélico, tudo. E no meio de 8 cearenses... 40 graus. E ele chegou, e nós ficamos muito amigos, de cara, assim, né? E ele convivia com a gente naquela confusão toda. O Cláudio, obviamente, já fez sucesso, já virou espala da orquestra que eles criaram no Rio de Janeiro, mas na hora da confusão, né, era conosco. Depois ele voltou para São Paulo, e aí quando nós voltamos, enfim, a amizade continuou. Ele entrou no Teatro Municipal também. E era assim, o nível da orquestra deu uma levantada. Inclusive, teve um concurso que o Isaac Krabchevsky fez, que é quem tocasse, eu acho que era uma peça bem difícil para orquestra, concerto para orquestra do Bartók, um trecho lá, ganhava a casaca do Isaac. Aí os jovens todos estudaram para fazer. Quem ganhou foi o Cláudio, né? Ok, que legal. Ele ganhou a casaca do Isaac. E aí, enfim, a vida foi nesse sentido. Com o Cláudio a gente tinha... Se ele está ouvindo aí, um grande abraço um abraço ao professor Cláudio Cruz. Aí. Nós fizemos depois um quarteto que chamava Finanza. Finanza porque o pai dele, Luthier, não sei se ele chegou a comentar, o João Cruz, né? O nome que ele assinava era Finanza. Fizemos o quarteto Finanza. O quarteto, enfim, fez um grande sucesso. Quem tocava no quarteto era o Ricardo Pellegrino, que voltou para o Brasil, um grande violista, não sei se você... Enfim, Ricardo é uma pessoa fantástica, excelente instrumentista. O Cláudio e a Ana Chamorro, que é minha esposa. Que legal. Enfim, e aí... Depois teve a Bolsa de Estudos, né? E essa Bolsa de Estudos alemã, é uma bolsa alemã, para pegar brasileiros e levar para lá. Não, é uma bolsa, eu acho que é a principal bolsa de estudos do governo alemão. Deutsche Academic. Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, mais ou menos isso. Né? Então é uma bolsa muito importante que eles pegam estudantes de... música é um pequeno grupo, assim, física, de tudo, do mundo todo. Eu lembro que quando eu fui, foi um do Brasil e um do México. Eles pegam a prova, é super difícil, foi uma coisa bem difícil mesmo conseguir essa bolsa. E até tem uma historinha. Quando eu fui gravar, eu ia gravar o Tchaikovsky para a bolsa. Era no Estúdio Eldorado. Eu fui gravar e eu tinha pouco tempo, porque eu não tinha dinheiro nenhum. O cara ia fazer de graça o negócio. O estúdio estava fechando e falou, você tem X, sei lá, 40 minutos para gravar. Que é o tempo do concerto, basicamente. O tempo do concerto. E aí eu tinha que tocar. Aí eu comecei a tocar, faltando assim 10 minutos para o estúdio fechar, quebrou a corda Mi. Antes de terminar o Tchaikovsky. Aí o cara falou, eu vou fechar o estúdio. Eu falei, eu vou perder a bolsa.
Aí ele falou, não, mas você tem que arrumar essa corda. Aí o que eu fiz? Liguei pro Ricardo Pellegrino, que morava numa rua próxima. Falei, Ricardo, me traz uma corda minha. O Ricardo veio de calção, correndo, me trouxe o Pellegrino, a corda, eu botei, toquei o Tchaikovsky inteiro, consegui gravar, mandamos pra Alemanha e aí deu a sorte de legal. sair. E tinha que gravar os 3 movimentos ou o primeiro movimento? Não, o primeiro movimento, Okay. aí teve sonata. Mas só pra vocês terem ideia, o primeiro movimento sozinho tem 15 minutos. Aquilo lá é uma maratona. Né? Tipo, 40 minutos é você gravar 2 vezes. Exatamente. Exatamente. Mas moleque, assim, você tá em forma e enfim. Caramba. Eu lembro quando eu estudei o Tchaikovsky, o que eu achei mais difícil, que era uma coisa que eu não tava esperando, eu tinha dedo pra tocar, eu tinha a técnica pra tocar razoavelmente bem. O mais difícil é a resistência. É você tocar por 15 minutos, porque quase não tem momento de descanso. Então, mas o bom disso é que você... nada de bom o negócio. Mas para fazer melhor uma coisa que é ruim, a gente, a gente vê aí a importância de você tentar desenvolver uma técnica que seja o mais natural e relaxada possível. Porque quando você vai fazer uma ópera de Wagner que dura 6 horas... E tem que ficar... Nossa, fora o Tchaikovsky, fora o concerto de Brahms, essas coisas. Então é muito importante quando a gente desenvolve, quando a gente está tendo aula com o professor, quando o professor fala de relaxamento, tudo, ver que essa é uma parte bem importante. E uma coisa importante para os professores de deixar os alunos se acostumarem a tocar as coisas inteiras, né? Porque assim, às vezes na aula, se toca um compasso... Não. E o aluno nunca tem experiência, na verdade, de tocar a peça inteira. Pelo menos não em aula. Então, a minha segunda professora, que foi Susanne Rabenschlager, lá em Colônia, ela era do Quarteto Verdi, eu fiquei vários anos tendo aula com ela, ela tinha um jeito, assim, depois de um certo tempo, você chegava na aula e você tocava o concerto inteiro. Isso é ótimo. Aí depois ela começava a falar. Isso é ótimo. Ou não necessariamente... Claro, vai ter aula que... a maioria das aulas não vai dar para escutar o concerto inteiro, dependendo de que concerto que é. Não, mas o movimento inteiro. Por exemplo, o movimento ou a exposição... Hoje a gente vai fazer a exposição. Não, ela escutava tudo. Vamos fazer o desenvolvimento, se é um tempo de aula curto. Agora, o que eu vejo mais comum dentro da minha realidade, dentro do meu conhecimento, da minha percepção, é o professor de compasso por compasso. Cada aula é um compasso. E aí eu não consigo ver muito a utilidade prática na vida real isso. Tipo... Não, afinal, depois de 10 minutos você tá pensando no churrasco, qualquer outra coisa mesmo na nota. Tipo, piampa, não. Piampa, não. Piampa, não. Mas não fala não o que é pra fazer, como é porque é... Tá, não o quê? É pra baixo, é pra cima? É mais perto do espelho? É mais perto do cavalete? É mais não perto... Afinação, é não afinação? É não o timbre? É não a região do arco? É não o quê? Direciona, pelo amor de Deus. Né? Que a gente tem esse meme aqui, que é o professor que, assim... Ele tem 3 frases prontas, assim, de fábrica. Que é o não, que aí é pra você parar e começar de novo. Mas ele não fala o que é pra você fazer, então ele não tá professando nada. Ele só tá... É um disco quebrado. Você tem o... Tá alto, tá baixo. E o meme é real porque eu fazia isso. Eu lembro quando eu contei isso pra ele, meu professor fazia isso toda a aula. Tá alto, tá baixo. Nota, tocava um trecho com 67 notas, ele falava, tá alto, mas qual dela? Tá alto, o bloco é só uma. E claro, numa aula vai acontecer de falar tá alto, tá baixo, vai acontecer de falar não, mas contextualiza um pouco mais, pelo menos. Agora, tem o pior dos professores. Que é aquele que você toca, ele não fala nada. E aí você vai olhar, ele tá de óculos escuro. E aí ele tá dormindo. Sabe que já aconteceu de... Nossa, professor, se você tá ouvindo esse podcast, pode ser que ele escute, eu te amo, não vou citar seu nome em respeito a você. Mas teve um professor que eu tava fazendo aula com ele na EMESP, eu já tô dando muito endereço, né? Na EMESP, o ano era 2008, mais ou menos. E aí eu tava tocando... Aí fazendo, aí beleza, tá no meio da exposição, não falou nada, terminou, a exposição não falou nada, aí eu olhando assim, tá, será que eu sigo? Tá, continuo. Aí na hora que eu vou reparar bem, porque eu tava olhando só meio que de rabo de olho assim, né? Na hora que eu vou olhar bem, tava tipo...
apoiado na própria barriga assim e dormindaço. Você foi embora. Exatamente, eu só olhava, tá, não falou nada, eu vou continuar, né? Mas aqui no podcast a gente pode se confessar também? Pode, claro. O pessoal se confessa claro. também. Eu já dormi dando aula também. Ótimo. Eu já dormi dando aula. O Guilherme que tá aqui, ó, Guilherme, coloca nos comentários, porque ainda bem que era um contexto de escola pública, então eu tava dando aula de música na escola pública, e... Cara, às vezes você vai tocar tarde, enfim, a vida acontece, é normal esse tipo de coisa, de vez em quando. E aí eu tinha um professor assistente, que é o Guilherme, que trabalha com a gente aqui. E era aula de musicalização, não era de violino. Então eu tocava uma coisa, os alunos tocavam na flauta doce, eu cantava alguma coisa, etc, etc, etc. E às vezes eu escrevia coisas na lousa e eles tinham que copiar. Nesse eu escrever e eles copiar, eu tô lá esperando eles copiar. Eu tô esperando eles copiar. E aí quem me acordou foi o Guilherme. Então já aconteceu. Então, comigo, uma vez eu dava aula em Gummersbach, que é uma cidade do lado de Colônia, que você sobe um trenzinho assim, super bucólico, na floresta, lindo, lindo, lindo. E eu dava aula lá, né, numa escola, dei aula há muitos anos lá. E uma dessas, que era tarde, tipo, logo depois do almoço, estava nevando. Nossa, então depois do almoço. E aí você chega naquela escola maravilhosa, uma menininha que, inclusive, depois, quando eu saí, ela me deu vários presentinhos de desenho, quando eu fui embora. Ela ia ter aula, né? Tinha 7 aninhos. E eu sentei lá e ela começou a tocar. Quando eu acordei, ela estava sentada em cima da mesa com o pé balançando. Assim. Acontece. Eu tenho histórias de vários outros professores. Ou, às vezes acontece... Comigo é raro, mas acontece de vez em quando, de chegar o aluno, especialmente quando você tem muitos alunos, e aí você confunde o repertório que cada aluno está fazendo. Fala, vamos ver como está o seu, sei lá, o seu bar. Só que aí, na verdade, é um aluno que está fazendo uma outra coisa. Não é o bar, era um outro aluno. E aí você, não. Desculpa, eu quis dizer esse aí mesmo que você está falando. Normal. Então o senhor conseguiu essa bolsa para ir para a Alemanha, e o senhor já falava alemão quando chegou lá? Então, eu não falava, mas essa bolsa do governo alemão, na época eu tentei fazer uns cursos que não adiantaram nada, né? Mas eles já esperam isso, então o que acontece? Você fica 6 meses fazendo um curso, eu fui para Freiburg, que é uma cidade no sul da Alemanha, fazer um curso de 6 meses de alemão intensivo. Então, esses 6 meses equivaliam a como se fosse mais ou menos 3 anos de um curso do Goethe, intensivo. E eram classes de mais ou menos uns 30 alunos, em que eles juntavam alunos, cada um de um país. Todos bolsistas do DAD. Então, só que lá você tinha físico nuclear, músico tinha eu, uma da Filipina e mais o cara do violão também, que do México. Enfim, eram pouquíssimos. E com isso eu não falava inglês, né? Muita gente falava. Essa bolsa, todo mundo do mundo inteiro desses cursos foi para essa mesma cidade. Então, eles tinham muita gente. Então, tinha gente que vinha para Freiburg, outros... Eu acho que tinham as 2 cidades onde tinha esse curso intensivo do Instituto Goethe. Né? A gente ficava, então, centrado nesses 6 meses só estudando alemão. E aí você não dava para você estudar um pouquinho de violino, inclusive até tinha uma coincidência, tem 2 coincidências que vou contar aqui. Uma delas é que eu morava numa casa de estudantes, um lugar muito bacana lá em Freiburg, e dividia um quarto. Tipo, eram 2 quartos, a gente dividia um banheiro e a cozinha. E o meu parceiro era um brasileiro também, e ele chamava Pedro. A gente ficou super amigo, ele era físico nuclear, né? Ganhou também a bolsa do DAD, e ficamos super amigos. E a primeira vez que a gente foi receber o cheque da bolsa, né? No primeiro mês, a gente foi no banco junto, aí ele foi, eu assinei, pedi o cheque, ele assinou Pedro Diniz, Pedro Siqueira, né? Eu falei, pô, Siqueira, mas você não é de Pernambuco? Ele falou, sou. Siqueira é o nome do meu pai. Eu descobri que ele era meu primo. A família Siqueira Diniz monopolizando as bolsas alemãs. Não, todo. Incrível, eu conheci assim, não era parente próximo, mas era parente. Que doideira. Morava comigo, ganhou a mesma bolsa na Alemanha. Que legal. E esse período... Isso foi durante a aprendizagem do idioma? Isso. Aí depois eu fui para Aachen, que era a cidade onde eu ia
começar. Eu comecei com essa professora que tocava violino barroco também. Só que depois eu mudei de escola, eu fui para Colônia. Porque fiquei um ano em Aachen, uma cidade muito pequena. Como Aachen e Colônia era a mesma universidade, eu pedi a transferência. Essa professora ia sair também, ia parar de dar aula. Então eu fui e fiz prova, toquei para o Gavrilov. Né? Toquei, fiz a prova lá com ele me aceitou. E aí comecei a estudar, então, em Colônia com Gavrilov. E o que o senhor sentiu que é diferente de estudar violino na Alemanha com esse professor específico de como era estudar violino aqui no Brasil? Então, vou pegar como exemplo, em toda a minha formação, eu tive um norte. E esse conceito foi criado pelo Leninger. Né? Como ele subdivide a técnica, como ele ensina, e não só a questão da técnica, mas a questão da cultura em geral, que ele passou para a gente nesse período que eu tive com ele, foi uma coisa impressionante. Então, assim, a minha base toda foi essa. Obviamente lá, cada professor tem um jeito de tocar, um tipo de som, eu fui mudando, mas a minha forma de digerir a técnica foi muito baseada no que o Leninger fez. E assim, eu conheci muitos outros professores fantásticos. Não sei se alguém teria sido melhor do que o Leninger para fazer um cara em 3 anos tocar. O senhor falou uma coisa muito interessante, que as pessoas não reparam que podem ser coisas juntas, mas normalmente são separadas. O senhor falou que ele ensinou a parte técnica e a parte de cultura de como tocar. Como que é? Então, a cultura, a questão dos estilos, isso, mas não só isso. Falar de literatura. Como é que você vai tocar um Brahms se você não sabe se situar onde você está? Não é só a questão de você ler um livro da vida do Brahms. Você tem que ler coisas da época, você tem que ler literatura brasileira que vai te situar daquele mesmo período no Brasil. Enfim, várias pessoas que chegam na Europa, pelo menos que chegavam, tinha esse incentivo. A Europa é um país que vive, você respira cultura. Então, eu me lembro quando eu estava estudando alemão no Goethe, os nossos passeios eram que eles levavam a gente para ver cemitério e igreja. Não, em cemitério, puta, essa risada foi a que eu dei quando me falaram que eu ia visitar o cemitério. Mas sabe que um dos pontos quando eu tenho plano, eu não fui para a Europa ainda, me encomendaram da gente um recital para ser na Alemanha agora em julho. Espero que dê certo, vamos ver. Vai dar certo. Se acontecer, vai ser a minha primeira vez na Europa. E eu quero muito, assim como obviamente todas as pessoas do planeta provavelmente, ou a maioria delas, eu gostaria de visitar Paris em algum momento. E um dos meus pontos que eu quero visitar em Paris é o Père Lachaise, que é um cemitério. Deve ser fantástico. Então lá é onde está, até onde eu sei, o Chopin está enterrado lá, vários grandes compositores franceses, e não só franceses, porque o Chopin na verdade era polonês, mas está enterrado lá, e escritores estão enterrados lá. Então, é um dos pontos que eu tenho de... Isso. Então, eu acho que assim, a questão da literatura e das artes em geral, arquitetura, como artista, você tem que ler, você tem que estudar, você não precisa decorar aqueles nomes, ou saber que o Bach nasceu no ano tal, que o Beethoven, isso não interessa. Enfim, você pode ver no Google, mas você tem que ler, você tem que se situar. E, assim, entender um contexto maior. O contexto é muito maior e assim é muito mais interessante. E você ouve isso. Quando você ouve alguém tocando Mozart, por exemplo, ele pode até não tocar no estilo mozartiano, ele pode tocar mais romântico, mas você ouve se a pessoa tem cultura ou se a pessoa não tem. Eu vou deixar de um jeito bem, e aí o senhor diga se faz sentido o que eu vou falar ou não, para digerir um pouco para quem está ouvindo e não está entendendo do que a gente está falando. Vamos pegar o próprio Mozart como exemplo. E não significa que você tem que ser um perito na vida do Mozart ou um perito na estrutura clássica de estética de arte. Não necessariamente isso. Porém, só o fato de você entender que normalmente os grandes compositores dessa época escreviam ou para a corte ou para a igreja, e no caso do Mozart era para a corte, e as coisas eram geralmente para concertos e eventos da corte, você entende, pô, então isso tem alguma certa pompa. Algo que tem uma certa pompa, eu não toco.
É uma coisa meio... piom, pom, turururururum, pom. Olá, senhores. Já te dá uma pista de o que pode ser e o que não faz sentido ser. Faz sentido o que eu tô falando? Não, você falou tudo. É exatamente isso. A gente tem que se conscientizar que ninguém gosta de coisa chata. Isso é o principal na vida, em tudo. Ninguém gosta do que é chato. A gente gosta daquilo que é interessante. Então, as diversas culturas têm formas de coisas interessantes diferentes. Então, o que você, por exemplo, você posicionou exatamente o que seria o período clássico. Você tem todas umas regras de costume e essas regras são basicamente as regras do jogo. Se você segue as regras do jogo, você se dá bem. Né? Então, isso influencia a literatura, influencia a arquitetura, a música. E olha só que doido, eu nem falei de música diretamente, né? Assim, eu falei de pompa, de não sei o quê. E olha como até isso interfere no jeito como o cara escreve música naquele momento. Exatamente. Então, se você começa a ler, porque você fala, muitas pessoas não estão muito acostumadas a ler, ou não têm esse contato, esse hábito. Mas presta atenção, é como você ir no teatro, né? Você faz no teatro a primeira vez, você fala, puta, aquele é fantástico, maravilhoso, vem a semana que vem amanhã, aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, você não vai mais. Esquece. Aí você vai, por acaso, uma outra vez, você vê o teatro, você fala, isso é muito melhor que televisão. Então, é o hábito. Se você, a primeira vez que você for ler um livro, para quem não está muito acostumado, que lê um romance pela primeira vez, vai achar aquilo maravilhoso. Só que no decorrer da vida, aquilo vai ficar de lado, ela vai esquecer, não vai ter... É como se tivesse uma barreira. Então você tem que criar esse hábito de ler, de ver cultura, de entender, ver documentário, porque na verdade isso é que vai levar você a se aprofundar nas coisas e se aprofundar em você mesmo. Que lindo, que bonito, maravilhoso. E o senhor ficou na Alemanha e o que fez o senhor retornar ao Brasil depois desse período na Alemanha? Então, eu sempre quis voltar para o Brasil. A minha ideia era, eu sempre gostei de dar aula, minha ideia sempre foi tentar trazer tudo que eu aprendi e implantar no Brasil. Né? Mas nesses 8 anos aconteceu muita coisa. Né? Eu tive 3 professores lá e a bolsa durou mais ou menos 2 anos e meio. Depois a bolsa acabou, porque a bolsa era desse período. Aliás, era para ter durado só 1 ano e eu ainda consegui fazer uma prova lá. Uma prova incrível, na verdade, eles pegaram, a prova do DAD era assim, escalas de várias orquestras no mundo, escala da Filarmônica de Dresden, Filarmônica de Berlim, Filarmônica do Cidade, aquele monte de gente lá e você tinha que tocar para eles. Eu dei uma sorte. E o senhor, naquele momento, sabiam quem eram eles? Eu fiquei sabendo depois, graças a Deus. É isso que eu ia perguntar. É mais fácil quando... tem um monte de gente aí pra ver. E você não sabe quem é quem. A primeira prova que eu fui fazer na EMESP, na ULM na época, tava... Cara, era uma banca que foi incomum. E depois eu fiquei sabendo que não era comum. Mas naquela banca, naquele ano especificamente que eu fui fazer a prova, tinham uns 12 professores na banca. Então tava Peter Paz, tava o Cláudio Cruz, tava o Enio, tava... Cara, tinha uma galera, assim, pra ver. Não fazia a menor ideia quem era. Quem era? Era uns tio me vendo tocar. Eu não tinha a menor ideia de quem era quem. E aí você acha que se você soubesse os nomes ia modificar a eu acho que sim, porque se você sabe... Talvez não, porque eu era criança, então eu acho que não ia fazer muita diferença. Mas dá uma diferença quando você sabe, leva em conta essas coisas. Exatamente. Só, o Cláudio Cruz é o cara que foi XYZ, meu Deus... É só um cara, gente, que tem uma super história e a gente respeita essa história. Mas no final das contas, o senhor é um cara, não é? Sou um cara. Eu digo assim, porque... Por enquanto sou. Porque às vezes as pessoas elas ficam com medo de tocar porque idealizam uma figura mitológica, professor Laércio Diniz. Ai, meu Deus, que eu não posso errar. Porque aquela pessoa... Gente, tá tudo certo, tá tudo bem. Então, eu tive isso, enfim, o Gavrilov, quando eu fui para ele, eu não conhecia ele, eu só sabia que ele tinha sido Spala da orquestra, era um super solista. Só tinha sido Spala da Filarmônica de Berlim. Mas eu fui ter aula com o Quarteto Amadeus, eu tive aula há 5 anos com o Quarteto Amadeus, que é o grupo de câmara mais importante que já teve, assim, para mim, pelo menos. E aquilo, para mim, a primeira aula foi assim, né? Só que eu cheguei lá, foi muito engraçado, o Brian, o primeiro violino, quando eu ia entrar na sala, ele olhou para mim e falou, o que você está fazendo aqui?
Eu fiquei com o violino, mas não era hoje. Aí, não é você, mas você é tão parecido. Na época ele estava fazendo trio com outro pianista brasileiro, acho que era o Arnaldo Cohen, que o Quarteto Amadeus, eles tinham um trio. E ele achava eu muito parecido com ele. Né? Aí aquilo já deu. Cheguei lá, a primeira aula, praticamente não teve aula. Quando ele soube que eu era do Brasil, ele me falou, sabia de cor, quase toda a seleção do Brasil da década de 70. E mostrou para mim, ele era enorme de gordo, os 2 gols do Pelé, como é que o Pelé tinha feito. Não teve aula de nada, foi só falando de futebol, e eu nem gosto de futebol. Mas que tipo de brasileiro é o senhor? E aí, no final, a gente ficou, enfim, fiquei tão amigo que vendi um violino do Cruz para ele. Não fui eu que vendi, foi um italiano, mas enfim, venderam o violino do Cláudio, que aliás não sei se o Cláudio chegou a falar. O João Cruz Finança, ele fez um sucesso na Europa. Um grande empresário comprou os violinos dele, comprou o direito de vender os violinos dele, e ele ficou 5 anos na contracapa da Strade, com propaganda, durante 5 anos. Não sabia. E assim, aí ele começou a me mandar violino pelo correio, em caixa de papelão, porque ele não queria, por causa de imposto, tudo. E eu comecei a vender. Eu sobrevivia também daquilo. Então, eu vendi isso. Olha, o Igor Ozim, que é um grande professor, é o cara que... O Ozim, eu vendi um violino. O Ozim tocou no violino e falou, esse violino é igual ao do Grumiaux, ele tocou no violino do Grumiaux e ele ia fazer um concurso, um desses concursos grandes, Rainha Elizabeth, uma coisa assim, não me lembro exatamente qual era, que ele ia estar no júri. Ele falou, eu vou levar, era uma cópia do violino do Grumiaux, eu vou levar, vou dizer vou tocar, vou dizer que é o violino do Grumiaux, vou ver o que acontece. E levou. E ninguém Depois que eu vendi para ele, 7 alunos compraram o violino. O Gavrilov comprou o violino também, do Finança. E ele ficou tão aficionado com isso que ele queria ver o Finança. E aí o filho do João, né, o Salvio, foi para a Alemanha. Viramos grandes amigos. Ele é irmão do Cláudio, que era um luthier também, muito engraçado. Ele faleceu, teve um problema de coração, né, mas era um grande amigo. E eu me lembro que ele foi no dia lá, o Gavrilov tinha um Stradivarius, se chamava Stradivarius Santana, um super violino, Stradivarius, né? E deu na mão do Salvio. E o Salvio, malucão, garotão, para o Salvio botar a alma no lugar. Foi o meu maior desespero, porque o Salvio tinha bebido todas na casa dele, e aí ficava com aquela alma, e eu suava ele, nheque. Foi desespero. No final ele deu a sorte, que o violino ficou bom, o Gabriel gostou. Mas o João vendeu muito violino na Europa. Caramba. Muito violino. Eu sabia que ele tinha... eu acho que ele chegou aí pra fora também pra vender violinos. Ele morava nos Estados Unidos. Exato. Então foi pra fora pra vender violinos. Sabia que ele teve algum certo sucesso, mas não sabia dessa dimensão toda. Nossa, ele vendeu... Quem mais comprou? Tem um outro grande... Ruggiero Ricci não chegou a comprar. Eu falei com o Ruggiero Ricci na Colônia, né? Eu perguntei, ele falou, viu, um maravilhoso violino, mas eu tô com outro que é um outro brasileiro, esqueci o luthier mais antigo. Ele não comprou, mas ele teve com o violino na mão. Que doido ver que tem... Hoje em dia, claro, tem muitos bons luthiers brasileiros, mas que na verdade sempre tiveram bons luthiers brasileiros, né? O Cruz, muita gente falava do Cruz, aí dizia, tem pouca madeira, tem isso, tem aquilo, mas os caras grandes pegavam aquilo, era mais fácil vender pra gente muito boa do que para estudantes. É normal. Depois que o professor comprava, e todo mundo comprava. E em que situação que fez o senhor finalizou? Então, a bolsa durou 2 anos, mas o curso durou mais do que isso, ou não? Durou. Aí o que acontece? Eu consegui uma vaga numa orquestra uma orquestra muito interessante, que chama Orquestra de Câmara de Heidelberg, Heidelberg Kammer Orchestra, que era uma orquestra, um australiano que morava no mesmo lugar que eu morava, me convidou, falou, você não quer uma turnê na Suíça? Quantos concertos? 30. E eu falei, como é que é o esquema? Não, você vai ver, né? Aí eu cheguei, mandado para uma cidadezinha na Suíça, que eu peguei um trem para esperar um carro passar. Passou um cara esbaforido assim,
inverno, né? Abriu a porta, entra! Aí eu entrei e ele foi me levando para uma... Aliás, era o ônibus da orquestra, com o pessoal todo. A gente ia tocar um concerto naquele dia, não tinha ensaio. Chega, lê e toca. Essa orquestra tocou Pina Carmilhelli, Maurice André, do trompete, muitos, quando eram jovens estudantes, muita gente bacana tocou. Uma orquestra de câmara, eles faziam 360 concertos por ano. O lema deles era esse, cada dia numa cidade do mundo. Caramba! E assim, fiz essa turnê, foi muito engraçado no primeiro dia, porque a gente ia tocar um concerto na Suíça mesmo, aí tem um programa para eu saber o que vai tocar, né? Aí só música barroca, aí eu comecei a ler, falou, bacana, e concerto para 2 violinos, quem é que vai tocar? Ah, você. Você. Aí começou a minha história com a Orquestra de Câmara de Heidelberg. A gente fazia vários, e com isso eu tocava 2 meses lá e vivia o resto do ano. Eu tocava no verão e no inverno, turnê pela França, Escandinávia, Inglaterra. E não tinha nem parte antes para vocês olharem? Não, a gente ficava sabendo, depois ficava tudo igual, porque você começava, era basicamente quase os mesmos concertos, mudava pouca coisa. Ah, então, tipo, pra quem era novo era novidade, mas pra quem já tava na orquestra já sabia que era. E aí a gente tocava com o costume do século XVII, daí veio a ideia do engenho barroco, foi por isso que eu criei a orquestra. E ele é uma coisa, essa orquestra era muito conhecida na Europa, né? Eles botavam uma semana antes cartazes vermelhos, aí a orquestra chegava. E o interessante de tudo isso, que era assim, uma live daria para fazer só com essa história da orquestra, mas sintetizando, ele chegava nos concertos, geralmente, né, para economizar dinheiro, falava, tivemos um grave problema com o nosso ônibus, e aí, não sei o que aconteceu, os hotéis também estão todos cheios, quem puder pegar um músico para levar para sua casa hoje... E aí vocês conseguiram estadias. Então, a gente ia pra... Só que assim, um dia você dormia na casa do estudante, no outro dia você dormia na casa do prefeito, no outro dia na casa do artista, no outro dia na casa do ladrão. Era assim, e em diferentes... tudo cidadezinhas pequenas. Então, eu conheci, toquei mais de, 400 concertos com ele. Nossa, mas 6 anos. Culturalmente é extremamente rico isso. Então, né? eu conhecia, e assim, chegava nos lugares, você chega na França, por exemplo, no interior da França, ninguém fala nada, só francês. Então você tem que meio... E não é nem o mesmo francês da capital, né? Não, aqui não fala, tanto faz. Você já não fala, né? Já fala. Então você tem histórias, as histórias são fantásticas, cada dia em um lugar. E assim você nunca repetia. E isso foi durante 6 anos, né? Caramba. Eu sobrevivi com essa orquestra. Eles tinham um cachê legal quando acontecia e o senhor... É um diário. A gente tinha um cachê por dia, né? E você fechava um turnê de 30 dias. Antes de vir para o Brasil, eu fiquei 3 meses tocando com eles direto. Ah, entendi. Porque eles, na verdade, é non-stop. O senhor é que ia no verão e no inverno. E aí, depois eu fiquei tão conhecido lá, né? Ele gostava muito de mim, o maestro cravista, né? Que era um advogado. E ele me deixou, eu arregimentava. Chamava a galera pra ir. E aí, uma vez até quem tocou nessa orquestra foi João Maurício Galindo. Que legal. O João chegou na França, João, bem meu amigo, né? Chegou na França e me ligou. E aí, Laércio, como é que você tá? Tudo bem? Tô aqui passeando, estava em Paris, né? E eu tava num desespero que eu não conseguia viola de jeito nenhum, não tinha. Eu liguei para Deus e o mundo, ninguém podia. E o João... o João, né? Eu sabia foi pra passear, pô. João, você trouxe a viola? Ele falou, trouxe, quer fazer uma turnê na Suíça, eu acho que era. Aí ele falou, mas como? Eu tô sem estudar. Eu falei, não interessa. Aí ele topou e veio. Aí assim, ele veio, adorou, né? Ficou 1 mês tocando. Em vez de fazer a viagem que ele ia fazer, ele ficou tocando com a Heidelberg. A primeira coisa que ele fez, o primeiro concerto, ele desceu, estava nevando numa cidadezinha na Suíça, desceu do ônibus, escorregou, caiu de costas, ficou travado 1 mês tocando. Nossa senhora! Ainda bem que tinha que tocar sentado, era sentado, né? Em pé. Era em pé? Em pé. Era um de cada, ou 2 de cada. Né? Era uma camerata. Camerata. Né? Com cravo. Caramba! Muito doido. Que doideira isso! É comum esse tipo de orquestra? Não, ele foi quem começou a, Esse cara, ele tem uma história, ele é advogado, e ele já era bem velho, né, quando eu cheguei, né? O Klaus Preis chama. Ele é bem conhecido na Europa. Quando ele era jovem, ele se formou muito jovem, tipo 20 e poucos anos, e na época da guerra. E quando ele se formou, e ele era contra a guerra, tudo, mas quando você se formava, você virava oficial.
Então, ele automaticamente ia ser escolhido como oficial da SS. E ele era só advogado. E aí o que ele fez? Ele se fingiu de bobo, meio como se fosse meio doido assim. E aí botaram ele como soldado raso. Ele falou que todos os amigos dele da faculdade morreram. E aí ele falava francês muito bem. Ele fugiu para a França. Primeiro, antes de fugir para a França, ele pegou, se inscreveu num programa lá da SS, que você, como membro, você ganhava uma moto. Então ele deu um nome falso, pegou a moto, foi para a Suíça, chegou com a namorada, se divertiu, enterrou a moto, foi para a França, enfaixou o braço, ficou 5 anos com o braço enfaixado, se dizendo de francês e enrolando lá. E sobreviveu à guerra assim. Okay. Esse cara você pode dizer, era um grande picareta, porque na época você não tinha o mercado comum europeu, então ele vendia os CDs e discos, eles gravavam muito, centenas de gravações deles. Eu gravei várias vezes com eles, né? E eles vendiam os CDs nos concertos. Imagina, cada dia num lugar ele levava. Então ele passava na fronteira, ele tinha que passar na fronteira pelos guardas, era muamba aquilo. E ele tinha os esquemas de como ele passava. Ele tinha música que não tinha, por exemplo, passaporte. Então ele tinha um jeito, ele criava uma super confusão enquanto o turco estava passando pelas costas do cara. Ele discutindo com o guarda, aí o cara passava e pegava na frente. Umas besteiras assim. Era muita história. Caramba! Uma orquestra bem... E aí o senhor fez essa turnê... Teve algum turnê mais legal que o senhor fez que essa? Eu fiz várias, né? Fiquei 5 anos tocando com ele. Mas assim, com outro grupo, por exemplo? Então, eu toquei com uma outra orquestra, uma orquestra que chama Telecom Bonn, que é uma orquestra situada em Bonn, que era perto de Colônia, e eles faziam vários concertos da Europa, né? Enfim, essa orquestra, vários estudantes, inclusive a Spala toca hoje na Filarmônica de Berlim, da Croácia, muito boa. E um grande amigo meu, que inclusive está, um violinista que vocês têm que conhecer também, é o Alberto Johnson, que toca na orquestra rádio holandesa, que na verdade me levou para Paraíba também, estudava comigo também junto lá. Qual que é o nome dele? Alberto Johnson. Alberto Johnson. E ele mora no Brasil? Não, ele é membro da orquestra da rádio holandesa. Toca no Concerto Quebal também, enfim, fazendo cachê. E ele vem de vez em quando pro Brasil? Ele vem sempre pro Brasil, para Paraíba, né? Ok. Ele vem sempre pro Brasil. Ah, mas deve ter escalas em São Paulo, provavelmente. Sim, ele sempre vem passando por cá. Cara, que legal. E aí o senhor voltou pro Brasil e qual foi a atividade que o senhor teve quando chegou aqui? Então, quando eu cheguei aqui, a ideia era, enfim, cheguei do nada. E quem me ajudou muito foi o Cláudio, grande amigo. Ele me ligou na época e falou, tô fazendo um monte de recitais, Cláudio vai lembrar disso. Ele tocava vários recitais em várias cidades, a gente ainda tinha isso, né? Não tinha aquela coisa do empresário. E ele mesmo, enfim, ele falou, posso te passar os contatos, aí você consegue fazer também. E fez uma orquestra aqui que chamava Orquestra Vila Lobos. E pessoal super bom. E com essa orquestra Vila Lobos, que era de Spala, não tinha maestro, era maestro com maestro Spala, a gente fez vários concertos, fomos para a América do Sul, uma orquestra excelente. E outra pessoa que me ajudou também, Elisa Fukuda, me passou vários alunos, né? Alguns alunos ela me passou logo que eu cheguei. E a minha ideia era dar aula, eu queria dar aula. Nossa, mas o senhor tinha algum histórico com a Elisa antes? Não. Que generosidade, né? A Elisa é super generosa. Que legal. Ela é super generosa. Né? Isso foi uma ajuda muito grande para mim, eu agradeço bastante, me ajudou. Logo em seguida eu entrei no Municipal. Né? Na verdade, eu acho que eu sou o cara que mais pediu demissão no Municipal. Pedi demissão 3 vezes. Ou seja, significa que contrataram o senhor 4 vezes? Não, a primeira eu entrei no Municipal, aí saí para dar aula pro Serguei Eleazar de Carvalho. Fiquei 1 ano dando aula todos os dias pro filho do Eleazar. Eu ia na casa dele. Ok. Né? Aí viu o Eleazar, todo jeito, de bermuda, de cueca, eu convivia lá dando aula pro Serguei. Serguei tinha 9 anos de idade. Caramba. Né? E o senhor saiu para poder... E aí saí porque eu queria ganhar a bolsa, eu queria estudar. Eu saí para estudar, aí ganhei a bolsa. Para ir para a Alemanha. Para ir para a Alemanha. Quando eu voltei para o Municipal. E aí foi pro teatro, e aí saiu de novo por quê? Então, eu entrei pro teatro porque... eu acho que foi até... Eles queriam fazer o grande teatro com o Isaac Karabchevsky. O Isaac fez, então ele convidou o Horácio Schäfer,
que também estudou em Colônia, convidou o Watson Cleese, o Cláudio Arospala, e me convidaram como Spala de segundos violinos, para fazer a super orquestra, né? Aí nós fomos lá, enfim, achei super legal, me escolheram, através do Cláudio, e aí eu entrei com o Isaac lá, que depois o Isaac virou meu professor de regência. Depois eu saí, né? Saí da orquestra, eu estava com muitos alunos, eu preferi... Da docência... Teve uma briguinha com o Isaac queria que dois espalas tocassem juntos, eu não queria, enfim. Eu saí, eu já me aproveitei da ideia, saí e aí depois, só para dar aula, depois voltei de novo, mais uma vez, na época do nosso grande maestro que criou o ZESP. Ok, John Nashley. O Nashley. E depois saí. Com o Nashley... Sai de uma maneira... Isso foi recente, então. Foi recente. Ok. Mais ou menos recente. Eu falo recente porque eu também já tô ficando... 30 anos, às vezes eu falei um negócio recente, a gente foi ver... Não, já faz uns 10 anos já. Não é tão recente. Mais de 10 em 10. E aí o senhor tocou lá nessa... Aí toquei, enfim, enquanto isso, aí começou o meu histórico também com... Regendo, foi com o João Carlos, né, João Carlos Martins. Porque, enfim, começou, eu dava aula na FAAM, né? Estava lá falando de violino, e o João Carlos virou diretor da faculdade. Ia ter uma gravação com o Jô Soares, e aí o João Carlos precisava de um violinista que fosse junto com ele. E me indicaram, eu fui lá, fui na casa do João, mas quando eu cheguei na casa do João, eu ouvi um grito assim, chegou o Spala da minha orquestra. Eu nem sabia que ele tinha orquestra, ele não tinha, mas aí foi a época que ele teve aquele sonho, que ele ia virar maestro. E aí nós conversamos bastante, ele me falou da história, né, que eles tinham um concerto, eu acho que era no Rio de Janeiro, no Banco do Brasil, mas não tinha dinheiro para pagar uma orquestra. E eu falei, se você quiser, porque o João é um cara que tem um grande histórico, se você conseguir o patrocínio depois, eu monto a orquestra para você e a gente vai de graça. Né? E ele se animou com a história, e aí nós montamos a Baquiana, com o pessoal do Engenho Barroco. Foi minha primeira grande arregimentada, né? Aí convenci a turma toda. Falei, pessoal, depois, se der certo isso, o João vai arrumar. Orquestra. E essa virou a Baquiana. Legal, eu não conhecia essa história. Então, eu montei a orquestra para o João e aí começamos a fazer turnês. Só que assim, o João tinha que tocar e ele regia. Né? Ele estava começando, então ele ficava me perguntando um monte de coisa. Eu também não sabia de regência. Só que na hora que ele ia tocar, alguém tinha que reger. E como eu era Spala, eu tinha que reger, só que eu não sabia reger. Aí eu comecei a aprender, tive aula com o Tibiriçá, depois tive aula com o Isaac, e aí fui aprendendo. E com o João, o legal foi que a gente rodava o Brasil todo, com orquestras tocando. Eu regi com ele lá no Carnegie Hall, a gente fez a turnê, e aí ele regeu, inclusive, uma coisa bacana, quando teve a foto que o New York Times fez uma propaganda de uma capa inteira, tinha uma foto de meia capa, com eu regendo, né? Eu agradeço o João até hoje. Que legal! E aí depois, Lincoln Center também, eu regi lá o David Brubeck com o João também. Que maravilhoso! E ele me ajudou muito nesse sentido. Ele me ajuda até agora, João Pessoa, depois que mudou o prefeito, se não fosse ele lá, tivesse levado ele lá, me salvou. Né? Caramba, e essa transição de... Bom, não é bem uma transição, porque o senhor ainda atua tocando violino e também atua bastante regendo. Como que é balancear as duas coisas? Então, uma coisa é você balancear isso na Europa, e outra coisa é você balancear isso no Brasil. Né? Na Europa, como essa, existe um circuito, ou nos Estados Unidos, um circuito normal, que você rege uma orquestra. No Brasil está cada vez mais complicado. Então você tem uma orquestra, por exemplo, João Pessoa, eu não tinha dinheiro para chamar ninguém. O pessoal ia às vezes porque queria reger, enfim, mas você não tem como. E eu vejo que mesmo as boas orquestras têm essa dificuldade também. Né? Então é difícil você manter um circuito como maestro. De ter as orquestras chamando maestros diferentes. Exatamente. E fazendo esse intercâmbio. Você vai, aí no final fica aquela coisa, eu vou porque você me chamou, e é uma coisa meio chata, né? Aí o que acontece? Nesse meio termo eu tive uma coisa que foi muito interessante no projeto que eu fiz, que chama Projeto Maestro Capemisa. Era uma seguradora chamada Capemisa que me pagava para reger. Então eu fiquei com 5 anos com eles. O que acontecia? Eu ligava para as orquestras
eu regia cada mês em uma orquestra. Só que a orquestra não precisava me pagar já estava pago. Já estava pago. E eu ia com uma assessora de imprensa, que é uma assessora super boa, a Reg Murray, que fazia assessoria nas cidades. Então aparecia, eu tenho muita coisa de imprensa por causa disso, e o patrocinador adorava. Cara, mas isso é genial. Essa foi a ideia mais genial que eu tive. Fiz isso que fez realmente a minha carreira. Com isso, eu fiz esse primeiro CD aqui, que é com a Orquestra Sinfônica Nacional da Lituânia. Com a Orquestra Sinfônica Nacional da Lituânia. Uma super... Olha, eu fui fazer Vila Lobos com eles. Foi difícil. Sabe aqueles trechos que você tem que pedir uma coisa mais rústica? O som era tão puro, tão limpo. Eles tocaram, eles vieram aqui e essa não foi com a pianista. E depois gravei esse daqui com... Isso aí foi com eles, foi ainda com a Capemisa. Caramba, isso que aí legal. Também, isso aí foi com essa pianista, ela esteve no Brasil, eu trouxe ela para o Brasil umas vezes, Ana Federova. Ela foi a pianista que mais teve likes lá no concerto com Concertgebouw, agora faz pouco tempo. Super sucesso. Esse eu gravei com a Orquestra Nacional. Esse tem uma historinha. Nordwestdeutsche Philharmonie. É a orquestra do Nordeste da Alemanha. Uma orquestra excelente. Isso foi através de um empresário. Foi o empresário principal do Concertgebouw por 30 anos, o Rob Grün. E ele é o empresário dela. A gente começou a trabalhar junto, antes de eu brigar com ele, mas enfim, essa orquestra, o Leninger foi Spala numa orquestra. Eu não sei se eu cheguei a falar isso ao vivo. Ele vai ouvir. Acho que não. Mas o senhor contou quando a gente foi lá assistir o senhor em Santo André. Então, a gente estava... essa orquestra, desde que eu estudei com o Leninger, ele me fala das gravações que ele fez com uma orquestra que ele era Spala, ele gravou duplo de Brahms, fez um monte de gravações, falava muito dessa orquestra. Só que o nome, na época, eu não sabia falar alemão, você falar Nordwestdeutsche Philharmonie, né, entrou por aqui, Depois eu aprendi a ler alemão, enfim, era a minha volta lá, eu fui gravar esse concerto. Foi muito engraçado, porque o primeiro ensaio que eu fiz, o primeiro acorde que eu abaixei a batuta, estava escrito bem grande na sala da orquestra, assim, Nordwestdeutsche Philharmonie, eu lembrei que o Leninger tinha sido Spala da orquestra que eu estava gravando. Foi muito emocionante, porque eu ouvi muita história, né? Eu não liguei as duas coisas. Aí eu parei na mesma hora o ensaio, e falei com a Spala, pedi um tempo, expliquei que meu professor no Brasil tinha sido Spala da orquestra, eles perguntaram, enfim. E tinha gente na orquestra que lembrava dele, não? Na verdade, não deu nem muito tempo, porque essa gravação foi feita em alguns dias, muito rápido, e nesse decorrer eu deixei para conversar com a orquestra depois, depois não veio, né, eles vieram para o Brasil, eu não consegui conversar com ele, mas não teve nenhuma... com quem eu conversei foi a Spala, mas a Spala era mais jovem, o Spala dos violoncelos também não tinha essa referência. Não cheguei a conversar com ninguém mais velho. Que legal. Né, sobre isso. E esse daqui... Então, isso aí é de uma orquestra chamada New Netherlands Orchestra. É uma orquestra holandesa formada pelo pessoal da rádio holandesa e da Concertgebouw. É uma orquestra de câmara muito boa. Esse oboísta era o primeiro oboé da orquestra da rádio. Toca maravilhosamente bem. A gente fez essa orquestra porque a ideia seria vir para o Brasil. O Alberto Johnson estava de Spala. Só que aí veio pandemia, veio aquela confusão toda e aí o negócio se perdeu, né? Cara, que... Mas é uma super orquestra, ela tá de pé. Tem um outro CD que esse eu não trouxe para você. Desculpa. Que é de uma orquestra, das Freie Orquestra Berlim. Que é a orquestra Schittia de Berlim. Eu fiz uma gravação, ela não tá aqui porque ele me Esse daqui é um DVD? Isso é um DVD. Ah, legal. Que legal. Não é muito comum ter DVD de orquestras no Brasil, né? Não, e DVD não é muito comum nem ouvir. Nem eu consigo mais ouvir DVD, eu não tenho nem mais aonde. Então, o aparelho hoje em dia. Agora tá tudo né? E tudo isso daqui tá no Spotify, por exemplo, ou não? Eu sou bem desorganizado. Bem, esse tá. Esse aqui não tá porque é DVD. Ok. E o último que eu gravei, que foi gravado numa super qualidade, que foi com essa orquestra, música de um compositor israelense,
que mora na França, Nimrod Borenstein, excelente. Ele fez essa peça para teatro, para o pessoal que joga coisas assim, brilhante. E aí nós gravamos, só que esse CD, enfim, não chega no Brasil. Eu nem lancei ainda essa música aqui, estou para lançar com uma boa orquestra de câmara, a música é difícil, mas esse CD não foi lançado ainda aqui. Ele me mandou 5 CDs só, caíram no correio, caiu na água, veio tudo molhado. Eu preciso pedir para ele me mandar, preciso fazer o lançamento disso. E maestro, nós sabemos que o senhor tem um compromisso muito importante depois daqui. Aniversário da minha filha, Carolina, e a outra filha, Gabriela, que faz aniversário depois, dia 19, mas ela faz aniversário hoje. E uma pergunta que a gente sempre faz aos convidados, porque eu sempre tenho curiosidade, e eu sei que o senhor não estava necessariamente muito familiarizado ainda com o violino didático, porém, eu vou fazer a pergunta da mesma forma. Quando o senhor lembra como o senhor ficou sabendo da existência do violino didático? Esse canal, essa produtora? E qual foi a primeira impressão do senhor sobre o que era, antes de vir aqui? Então, eu ouvi falar muito, porque todo mundo falava. Só que assim, eu ouvia falar e não sabia o que era. Né? Aí tem o Jean, né? Tem a Nana, eu conheço, mas qual a ligação? O que é isso? Eu não sabia direito se era um local onde se dava aula de violino ou se era só tinha uma espécie de lives. Para mim era uma grande live que o pessoal ia lá e falava alguma coisa. Aí aos poucos, quando eu falava com as pessoas, isso é a minha ignorância, né? Mas quando eu falava com as pessoas que estavam de fato no mundo das orquestras, todo mundo conhecia. Aí eu não perguntava muito para não parecer muito ignorante, né? Enfim, comecei a pesquisar mais, né? Para não passar vergonha. Mas o que acontece? O violino didático, depois eu descobri que é uma referência aqui no Brasil, né? Uma referência em várias coisas, mas eu acredito que eu saiba só 50% do que é, porque chegando aqui eu descobri outras coisas ainda. O que o senhor achou do resultado dos nossos alunos? Eu achei, se eu dissesse que eu achei incrível, eu ia estar mentindo, porque é mais do que incrível. O que acontece? A gente está num mundo novo, né? Eu faço parte de uma velha guarda, e junto com essa velha guarda, tem outra velha guarda. Muitos da velha guarda que falam, isso não funciona na internet, outros que falam, funciona. Mas assim, ninguém fala, funciona porque eu conheço. Né? Isso é uma coisa que não existe, funciona através dos jovens. A gente tem muita negativa na questão de como funcionam as aulas online, por uma ignorância. As pessoas não sabem até onde que a tecnologia pode chegar e o que dá para fazer com isso, principalmente o pessoal mais velho. Então, assim, existe uma certa resistência quanto a isso. Mas quando você conhece essa tecnologia, como eu estou conhecendo agora, né, e que várias pessoas, isso aí é uma mensagem para o pessoal mais velho que não está envolvido com tecnologia, vale a pena conhecer, você quebra toda não só o preconceito só quebra quando você chega aqui igual a mim e vê o que eu estou vendo, né? Mas você consegue quebrar vários problemas que você teria, que a distância promove. Né? É possível sim fazer com grande qualidade aulas de instrumento online, né? E até com online você consegue até algumas coisas bacanas a mais, algumas qualidades a mais que muitas vezes no presencial você não tem, né? Claro, você estando presencial é o jeito que a gente está acostumado, então você consegue pegar nas pessoas, você consegue virar e ver se o dedo está assim, mas nada que a tecnologia não possa fazer. Você pode ter uma câmera grudada que ela se mova, ou que tenha 2, 3 câmeras, isso aí é um mundo novo a ser descoberto, mas de jeito nenhum não é um mundo que não funciona, ele é um mundo. E eu acho que assim é o nosso futuro, é isso. Eu acho que principalmente para você mexer não só com gente que ganha dinheiro para comprar um celular, mas principalmente com aqueles que não têm o dinheiro para pagar um bom professor a uma longa distância, né? Porque tem gente que mora em locais que não tem um professor, então ele tem que escolher, vou ter aula com um sujeito que não sabe tocar violino ou toca igual a mim, ou vou ter aula pelo celular com um sujeito que toca muito bem a 10 km, a 100 km de distância.
melhor ter a 100 km de distância. Exatamente. Agora eu vou dizer para vocês, a questão da tecnologia, do resultado para essa aula, eu estou vendo pelo que o Jean me mostrou e a Nana me mostraram aqui, é impressionante. É como se você tivesse dando uma aula, aí eu falo na questão do som, falo na questão da visualização dos problemas, né? Você tem tudo lá. Muito obrigado. E maestro, se o senhor pudesse indicar alguém para vir aqui conversar com a gente, quem que o senhor gostaria de ver aqui conversando conosco? Eu tenho várias indicações, né? Mas uma indicação que eu queria fazer, que é de primeira, seria um violista que tocou na Sinfônica de Londres, tocou na Filarmônica de Londres, tocou na BBC, era membro da St. Martin the Fields, ele não fez fazer um cachê, ele está no livro da St. Martin the Fields, que é o Ricardo Pellegrino. Ok, maravilhoso. Já estamos em contato? Já, porque eu toquei com ele 2 semanas atrás. A nossa produção aqui... Chegou antes de mim, incrível. É isso. Você vai ficar com vergonha aqui. Maestro, muito, muito, muito obrigado. Como as pessoas acham o senhor nas redes sociais? Então, meu Facebook, meu Instagram, eu não estou mexendo por enquanto. Cheguei a postar algumas coisas de aula, coisas que eu queria falar através do meu Facebook. Eu vi alguns vídeos didáticos do senhor, muito legais, inclusive. As conversas que a gente tem com os alunos, né? Enfim, eu estou montando uma classe agora que eu estou nesse entreposto aí, entre a regência e o violino. Eu toco em Santo André, sou espalho da orquestra de Santo André, né? Então, é a minha... E o senhor, então, está aceitando alunos na classe de violino do senhor? Estou aceitando alunos, mas eu não quero roubar nenhum aluno. Não. Aqui, ó, como o senhor mesmo diz, as pessoas se identificam com o professor e vão atrás de quem se identifica. Então, as pessoas podem chamar, se quiserem aula, podem chamar o senhor lá no Instagram. Eles podem chamar. Eu estava organizando junto com o pessoal da escola de música da EMESP uma masterclass chamada, que é uma masterclass que eu desenvolvi chamada... Esqueci o nome da masterclass, mas ela fala sobre a analogia dos movimentos naturais no violino. Fala da relação natural que você tem que ter dentro dos movimentos que você relacionar, por exemplo, pegar um copo é igual ao X, a postura é igual a Y. Essa relação, então, é onde eu falo, e aí, na verdade, é a base do meu jeito de dar aula, né? Porque eu acredito o seguinte, você tem 10 milhões de jeitos de ensinar, 10 milhões de jeitos de tocar, você tem que não só ensinar assim, mas respeitar também. Não só o que vem para você, as coisas boas de outros professores, como as coisas boas que o próprio aluno tem. Né? Exatamente. Então sigam o Maestro Laércio Diniz nas redes sociais. Se você toca violino e tem interesse em fazer aula, o senhor aceita a partir de um certo nível ou qualquer nível? Qualquer nível, porque eu acho as coisas que eu mais aprendi eram nos níveis iniciantes, ou gente que tinha muito problema. Esses, para mim, eram grandes aulas, foram grandes aulas. E tem online também? Tem online também. Agora tem online também. Maravilhoso! Maravilhoso! Se você quiser experimentar aulas com o professor, fecha umas aulas, de repente você gosta, vira aluno do professor Laércio Diniz. Siga-o nas redes sociais. Se você gostou desse nosso podcast, deixa o joinha, comenta o que você mais gostou, qual é a sua sugestão para próximos convidados. Vota com 5 estrelas no Spotify e até mais. Tchau, pessoal!